Este episódio é o último de uma trilogia. Para melhor aproveitamento da continuidade desta obra, sugerimos que ouçam os episódios 1 e 2, disponíveis nos cards acima e na descrição do vídeo. Nas Montanhas da Loucura. H.P. Lovecraft. Última parte. Era natural que Danforth e eu estudássemos com interesse especial e uma sensação de reverência particularmente pessoal tudo quanto dizia respeito à área imediata em que nos encontrávamos. Havia naturalmente rica abundância daquele material local. E no emaranhado nível térreo da cidade tivemos a sorte de encontrar uma casa de data muito tardia, cujas paredes, conquanto um pouco danificadas por uma fratura próxima, continham esculturas de decadentes que levavam a história da região muito além do período do mapa Plioceno, do qual derivamos nosso último vislumbre geral do mundo pré-humano. Aquele foi o último lugar que examinamos em minúcia, pois o que descobrimos deu-nos um novo objetivo imediato. De certo, estávamos em um dos mais estranhos, sobrenaturais e lúgubres dentre todos os recantos do planeta. Das terras existentes, era ela infinitamente a mais antiga. Cresceu em nós a convicção de que aquele sítio hórrido devia ser, com efeito, o legendário Planalto de Leng, que até mesmo o louco autor do Necronomicon relutava em descrever. A grande cordilheira era tremendamente longa, começava como uma serra modesta na terra de Luitpold, na costa do Mar de Weddell, e atravessava praticamente todo o continente. Sua parte realmente alta estendia-se num arco pujante, desde 80 graus sul, 60 leste, até 70 graus sul, 115 leste, com o lado côncavo voltado para nosso acampamento e sua extremidade mais próxima do mar, na região daquela longa costa gelada, cujos montes foram entrevistos por Wilkes e Mawson no Círculo Antártico. No entanto, exageros da natureza ainda mais monstruosos pareciam inquietantemente próximos. Já disse que esses picos são mais altos que os do Himalaia, mas as esculturas me impedem dizer que sejam os mais elevados do globo. Essa honra lúgubre está sem dúvida reservada a uma coisa que metade das esculturas hesitava em sequer registrar, ao passo que outras lhe faziam alusão com óbvia repugnância e trepidação. Ao que parece, havia uma parte da Terra antiga, a primeira parte que emergiu das águas depois que a Terra projetou de si a Lua e os antigos chegaram das estrelas, que passara a ser evitada por ser considerada vaga e inominavelmente maléfica. As cidades ali construídas haviam ruído prematuramente e tinham-se visto abandonadas de repente. Depois, quando a primeira grande deformação da Terra havia convulsionado a região, na era comanchiana, uma assustadora linha de picos se lançara subitamente em direção ao céu, em meio aos mais hórridos fragor e caos, e a Terra ganhou suas mais grandiosas e mais terríveis montanhas. A estar correta a escala das entalhaduras, essas coisas nefandas deveriam ter muito mais de 12.000 metros de altitude, dimensões radicalmente mais vastas que as das chocantes montanhas de loucura que havíamos transposto. Estendiam-se, era de crer, desde 77 sul, 70 leste, até 70 sul, 100 leste, a menos de 500 quilômetros da cidade morta, de modo que, em não havendo aquela bruma vaga e opalescente, teríamos entrevisto seus terríveis cumes a oeste. A extremidade norte dessa cadeia portentosa devia ser igualmente visível da longa costa do Círculo Antártico, na terra da Rainha Mary. Alguns dos antigos, nos tempos da decadência, haviam dirigido estranhas preces àquelas montanhas, mas jamais alguns deles se aproximou delas ou se atreveu a descobrir o que havia do outro lado. Olhos mortais jamais as tinham contemplado, e enquanto eu estudava as emoções traduzidas nos entalhes, rezava para que isso nunca acontecesse. Há montes protetores ao longo da costa, além delas.
a terra da rainha Mary e a do imperador Guilherme, e dou graças aos céus por homem algum ter sido capaz de ali desembarcar e escalar tais montes. Já não sou tão cético com relação aos velhos contos e lendas como antes. Nem me rio mais da ideia do escultor pré-humano de que o raio fazia uma pausa significativa, de vez em quando, em cada um dos cumes silenciosos, e de que um brilho inexplicado fulgia em um daqueles pináculos horrorosos durante todo o transcurso da longa noite polar. Talvez haja um significado muito real e muito monstruoso nos velhos murmúrios pinacóticos sobre Kadat, o habitante do ermo gélido. Entretanto, as áreas mais adjacentes não eram de modo algum menos estranhas, ainda que menos impronunciavelmente amaldiçoadas. Logo depois da fundação da cidade, a grande cordilheira transformou-se em sede dos principais templos, e muitas esculturas mostravam quantas torres grotescas e fantásticas se elevavam aos céus nos pontos onde agora só víamos os cubos e baluartes curiosamente suspensos. No decorrer das eras, as cavernas haviam sido trabalhadas e anexadas aos templos. Com o avanço de épocas ainda mais tardias, todos os veios calcários foram escavados por águas superficiais, de modo que as montanhas, os contrafortes e as planícies abaixo deles eram uma verdadeira rede de cavernas e galerias interligadas. Muitas esculturas expressivas referiam-se a explorações a grande profundidade e à descoberta final do trevoso mar Estígio, que se ocultava nas entranhas da terra. Esse vasto abismo tenebroso fora indubitavelmente escavado pelo grande rio, que descia das horríveis e exiciais montanhas do oeste, e que outrora descrevera uma curva na base da Cordilheira dos Antigos. Seguindo depois por ela, indo desaguar no Oceano Índico, entre a terra de Bud e a de Totten, no litoral descrito por Wilkes. Palmo a palmo, o rio erodira a base calcária da montanha na curva, até que por fim suas correntes alcançaram as cavernas das águas superficiais e somaram forças com elas, escavando um abismo ainda mais profundo. Finalmente toda a caudal despejou-se nos montes vazios, deixando seco o velho leito, por onde ela seguia rumo à foz. Grande parte da cidade morta, como a víamos agora, havia sido construída sobre aquele antigo leito fluvial. Compreendendo o que tinha acontecido e exercendo seu senso artístico sempre extremado, os antigos haviam esculpido e transformado em colunas de rica ornamentação os promontórios dos contrafortes, onde a grande caudal começava sua descida para o negrume eterno. Esse rio, outrora atravessado por vintenas de nobres pontes de pedra, era seguramente aquele cujo curso extinto tínhamos visto em nosso levantamento aéreo. Sua posição em diversas esculturas da cidade nos orientou em relação ao cenário, tal como se apresentara em vários estágios da história imemorial e desde muito cessada da região, de modo que podemos esboçar um mapa apressado, mas cuidadoso, dos elementos mais importantes, praças, edifícios notáveis e coisas semelhantes, que norteasse futuras explorações. Logo podíamos reconstruir na fantasia toda aquela cidade estupenda, tal como era há 1 milhão, 10 milhões ou 50 milhões de anos atrás, pois as esculturas nos informavam com exatidão qual fora o aspecto dos edifícios, das montanhas, praças, subúrbios, da paisagem e da luxuriante vegetação terciária. Certamente, teria sido de uma beleza maravilhosa e mística, e, ao pensar nela, eu quase me esquecia da pegajosa sensação de opressão sinistra que a idade sobrenatural e imponência, o silêncio, o vazio e o crepúsculo glacial daquela cidade haviam infundido em meu espírito. No entanto, de acordo com certas esculturas, os próprios habitantes da cidade haviam conhecido o poder do terror opressivo, pois havia uma cena recorrente, soturna, em que os antigos mostravam clara repugnância por um certo objeto, que nunca aparecia na cena, encontrado no grande rio. Percebia-se que ele fora trazido pelas águas,
através de florestas de cicadáceas, cheias de lianas e cipós, desde aquelas macabras montanhas do oeste. Não foi senão natural casa de construção seródia a que me referi, onde havia as esculturas decadentes, que obtivemos uma indicação da calamidade final que levara à evacuação da cidade. Sem dúvida devia haver muitas esculturas da mesma época alhures, mesmo considerando-se o afrouxamento das energias e as aspirações em um período tenso e incerto. Na verdade, logo depois, chegamos mesmo a encontrar certos indícios da existência de outras. Pretendíamos procurá-las mais tarde. No entanto, como já disse, as condições imediatas ditaram outro objetivo para o momento. Haveria, por certo, um limite, pois, depois de toda esperança de uma longa ocupação futura do lugar ter parecido entre os antigos, não poderia deixar de ter ocorrido uma completa cessação de decoração mural. O golpe final, naturalmente, foi o advento do grande frio, que em certo instante assolou a maior parte do mundo e que jamais abandonou os fatídicos polos. O grande frio, que na outra extremidade do planeta deu cabo das legendárias terras de Lomar e Hiperbórea. Seria difícil dizer, em termos de data exata, quando começou essa tendência na Antártica. Atualmente, situamos o início dos períodos glaciais gerais a aproximadamente 500 mil anos do presente. Mas nos polos o flagelo terrível deve ter principiado muito mais cedo. Todas as estimativas quantitativas são em parte conjecturais, mas é de todo modo provável que as esculturas decadentes tenham sido feitas há bastante menos de 1 milhão de anos, e que o abandono final da cidade estivesse terminado bem antes da instalação convencional do Pleistoceno, há 500 mil anos, tal como se calcula em termos da superfície total da Terra. Nas esculturas decadentes havia sinais de uma vegetação mais rala em outros lugares e de uma redução da vida na parte que cabia aos antigos. Apareciam equipamentos de aquecimento nas casas e viajantes eram representados com agasalhos protetores no inverno. Vimos então uma série de cártulas. A disposição em faixas contínuas era frequentemente interrompida nessas entalhaduras mais tardias, que mostravam uma migração crescente para os refúgios mais próximos de mais calor. Alguns fugiam para cidades submarinas ao largo da costa distante. Outros se metiam pelas redes de cavernas calcárias, nos montes ocos, descendo até o vizinho abismo negro de águas subterrâneas. Por fim, parece que foi o abismo vizinho que se tornou alvo do principal movimento colonizador. Em parte isso se deveu, sem dúvida, ao tradicional caráter sagrado daquela região especial. Mas o fato pode ter sido determinado de forma mais categórica pela possibilidade de manterem em uso os grandes templos escavados nas montanhas e de reterem a vasta cidade terrestre como local de veraneio e como base de comunicação com várias minas. A ligação entre o velho e o novo local de residência foi facilitada por vários declives e por melhorias nas rotas de comunicação, entre as quais cabe citar a abertura de numerosos túneis diretos desde a antiga metrópole até o Abismo Negro. Túneis muito íngremes, cujas bocas desenhamos cuidadosamente, obedecendo a nossas estimativas mais judiciosas, no mapa-guia que estávamos compilando. Era óbvio que pelo menos 2 desses túneis ficavam a uma distância viável do ponto onde estávamos, ambos na borda montanhosa da cidade, o primeiro a cerca de 400 metros dali, na direção do antigo leito fluvial, o segundo a talvez o dobro dessa distância na direção oposta. O abismo, parecia, apresentava áreas de terra seca em certos lugares, mas os antigos construíram suas cidades sob a água, sem dúvida em virtude da maior garantia oferecida de calor uniforme. A profundidade do mar oculto parecia ter sido muito grande, de modo que o calor interno da terra podia assegurar sua habitabilidade por um período indefinido. Os seres parecem não ter tido qualquer dificuldade em se adaptarem à vida em tempo parcial, e, mais tarde, naturalmente, todo o tempo, sob a água, porquanto jamais haviam deixado que seus sistemas de guelras se atrofiassem.
Muitas esculturas mostravam que sempre tinham visitado com frequência seus parentes submarinos, alhures, e que habitualmente se banhavam no fundo do grande rio. A escuridão do interior da Terra poderia, da mesma forma, não representar empecilho a uma raça acostumada às longas noites antárticas. Por decadente que, sem dúvida, fosse seu estilo, essas esculturas tardias tornavam-se verdadeiramente épicas ao narrarem a construção da nova cidade no mar subterrâneo. Os antigos haviam se lançado à tarefa cientificamente, extraindo rochas insolúveis do seio das montanhas esburacadas e empregando especialistas da cidade submarina mais próxima para executarem a construção segundo os melhores métodos. Tais trabalhadores haviam trazido tudo quanto era necessário para o novo empreendimento. Tecidos de shoggoths, a partir dos quais gerar levantadores de pedra, e depois bestas de carga para a cidade subterrânea, bem como outras matérias protoplásmicas a serem metamorfoseadas em organismos fosforescentes para fins de iluminação. Por fim, ergueu-se uma majestosa metrópole no fundo daquele mar estígio, com arquitetura muito semelhante à da cidade que ficava acima dela. E o trabalho mostrava relativamente pouca decadência, devido à previsão matemática inerente às operações de construção. Os shoggoths recém-gerados vieram a adquirir dimensões enormes e singular inteligência, e, segundo as representações escultóricas, recebiam e executavam ordens com maravilhosa rapidez. Pareciam conversar com os antigos, arremedando-lhes a voz, uma espécie de silvo musical que cobria várias oitavas, a crer na correção da dissecação feita pelo pobre Lake. E trabalhar agora mais obedecendo a ordens faladas do que a sugestões hipnóticas como no passado. Eram, no entanto, mantidos sob admirável controle. Os organismos fosforescentes forneciam luz com grande eficiência e, sem dúvida, compensavam a perda das familiares auroras polares da noite terrestre. Mantinha-se a prática da arte e da decoração, ainda que naturalmente com certa decadência. Ao que parece, os próprios antigos se davam conta dessa degeneração e, em muitos casos, anteciparam a política de Constantino o Grande, transplantando excelentes esculturas antigas da cidade terrestre, da mesma forma que o imperador, numa fase semelhante de declínio, privou a Grécia e a Ásia de suas melhores obras de arte, para dar à nova capital bizantina esplendor maior do que seu próprio povo podia criar. Se a transferência de blocos esculpidos não foi mais ampla, isso se deveu sem dúvida ao fato de que, no início, a cidade não foi inteiramente abandonada. Quando se deu finalmente o abandono total, o que de certo deve ter ocorrido antes que o Pleistoceno polar avançasse muito, os antigos talvez já se contentassem com sua arte decadente ou haviam deixado de reconhecer o mérito superior das esculturas mais velhas. Fosse como fosse, as ruínas silentes que nos rodeavam não haviam sofrido, de certo, qualquer desnudamento escultórico, em grande escala, muito embora todas as melhores estátuas em redondo, como outros objetos móveis, tivessem sido removidas. As cártulas decadentes que relatavam essa história eram, como já disse, as mais recentes que pudemos encontrar em nossa limitada exploração. Deixaram-nos uma imagem dos antigos em constantes idas e vindas entre a cidade terrestre no verão e a cidade do mar subterrâneo no inverno, e às vezes mercadejando com as cidades marinhas da costa antártica. A essa altura já deviam ter reconhecido a condenação inevitável da cidade terrestre, pois as esculturas exibiam muitos sinais dos avanços malignos do frio. A vegetação estava em declínio e as terríveis neves do inverno já não se derretiam completamente, mesmo em pleno verão. Quase todos os sáureos já tinham morrido, e tampouco os mamíferos suportavam bem as novas condições. Para manterem a atividade a céu aberto, os antigos tinham sido forçados a adaptar alguns dos shoggoths amorfos e curiosamente resistentes ao frio, à vida terrestre, coisa que no passado tinha relutado em fazer. O grande rio já não abrigava qualquer vida e as camadas superiores do mar tinham perdido quase todos os seus habitantes, exceto as focas e baleias. Todas as aves tinham emigrado, sendo a única exceção os grandes e grotescos pinguins. Quanto ao que acontecera mais tarde, só podíamos conjecturar. Por quanto tempo sobrevivera a nova cidade subterrânea?
Ainda estaria um cadáver de pedra mergulhado em trevas perpétuas? Teriam as águas subterrâneas congelado, enfim? Qual teria sido o destino das cidades oceânicas? Teriam alguns dos antigos se transferido para o norte antes do avanço da calota glacial? A geologia atual não revela qualquer vestígio de sua presença. Porventura, àquela época, os abomináveis Mi-Go ainda representavam ameaça no mundo da superfície? Podia-se ter certeza quanto ao que podia ou não subsistir, mesmo hoje, nos abismos escuros e insondáveis das águas mais profundas da Terra? Aquelas cidades tinham sido capazes, aparentemente, de suportar qualquer pressão, e vez por outra marujos haviam tirado do mar objetos curiosíssimos. E por acaso a teoria das orcas explicou realmente as selvagens e misteriosas cicatrizes observadas em focas antárticas há uma geração por Borchgrevink? Os espécimes localizados pelo pobre Lake não entravam nessas cogitações, pois o sítio geológico em que haviam sido encontrados mostrava que tinham vivido numa época muito recuada da história da cidade terrestre. A julgar por este sítio, certamente não teriam menos de 30 milhões de anos, e concluímos que, ao tempo de sua vida, nem a cidade subterrânea nem a própria caverna em que ela fora construída ainda existiam. Eles teriam recordado um cenário mais antigo, com a virente vegetação terciária por toda parte, uma cidade terrestre mais jovem, empenhada na produção artística, e um imenso rio que corria para o norte, margeando a base da pungente cordilheira, em direção a um longínquo oceano tropical. No entanto, não conseguíamos deixar de pensar nesses espécimes, principalmente nos 8 intactos que haviam desaparecido do acampamento de Lake, medonhamente devastado. Havia algo de anormal em tudo aquilo. As coesas estranhas que havíamos tentado tão arduamente atribuir à demência de alguém, aqueles túmulos horripilantes, a quantidade e a natureza do material sumido, Gedney, a dureza fantástica daquelas monstruosidades arcaicas e as estranhas características biológicas que as esculturas mostravam que a raça possuíra. Danforth e eu tínhamos visto muita coisa nas últimas horas e estávamos dispostos a acreditar em vários segredos espantosos e inacreditáveis de natureza primal, sobre os quais nos calaríamos para sempre. Já ficou dito que nosso estudo das esculturas decadentes acarretou uma modificação em nosso objetivo imediato. Tal objetivo, naturalmente, tinha relação com as avenidas escavadas na rocha e que demandavam o negro mundo subterrâneo, cuja existência ignorávamos antes, mas que agora estávamos ansiosos por descobrir e visitar. Pela escala das entalhaduras, deduzimos que uma caminhada íngreme de aproximadamente 1,5 km por qualquer um dos túneis nos levaria à beira dos penhascos estonteantes e trevosos sobre o grande abismo, cujas veredas laterais, melhoradas pelos antigos, conduziam à praia rochosa do oculto e tenebroso oceano. Parecia impossível resistir à tentação de contemplar esse golfão fabuloso, em sua crua realidade, depois de termos tomado conhecimento dele. No entanto, compreendíamos que teríamos de começar a pesquisa imediatamente, se desejávamos realmente incluí-la em nossa exploração presente. Eram agora 20 horas, e não dispunhamos de pilhas sobressalentes em quantidade que permitisse deixarmos as lanternas acesas indefinidamente. Tínhamos feito tantos exames e cópias sob o nível glacial que as lanternas tinham sido usadas quase continuamente durante pelo menos 5 horas. Obviamente, o suprimento só daria para mais 4 horas, ainda que mantendo uma lanterna apagada, exceto quando fosse preciso iluminar locais difíceis ou de especial interesse. Talvez pudéssemos conseguir uma margem segura além desse tempo. De nada valeria descermos sem luz aquelas catacumbas ciclópicas, de modo que, para podermos ir até o abismo, tínhamos de renunciar a todo o trabalho de deciframento dos murais. Pretendíamos naturalmente visitar novamente aquele lugar durante dias ou mesmo semanas, para realizar estudos intensivos e levantamento fotográfico. A curiosidade já suplantara o horror, porém, no momento, era forçoso apressarmos-nos. Nosso suprimento de papéis para marcar o caminho estava longe de ser ilimitado,
e relutávamos a sacrificar blocos de reserva ou as cadernetas de esboços, a fim de aumentá-lo, mas terminamos por abrir mão de um grande bloco. Se acontecesse o pior, sempre poderíamos recorrer ao método das lascas das pedras, e naturalmente seria possível, mesmo no caso de realmente nos perdermos, voltarmos à luz do dia por um ou outro caminho, desde que tivéssemos tempo suficiente para experiências e tentativas. Assim, pois, finalmente seguimos, ansiosos, na direção do túnel mais próximo. Segundo os entalhes com base nos quais havíamos feito nosso mapa, a procurada boca do túnel não podia estar muito além de 400 metros do local onde nos encontrávamos. O espaço de permeio mostrava edifícios de aspecto sólido que, com toda certeza, ainda poderiam ser atravessados no nível subglacial. A abertura propriamente dita ficaria no subsolo, no ângulo mais próximo dos contrafortes, de uma vasta estrutura com 5 pontas, de natureza evidentemente pública e talvez cerimonial. Recapitulando o voo de reconhecimento das ruínas, não nos lembrávamos de ter visto nenhuma estrutura semelhante a essa, pelo que concluímos que suas partes mais altas tinham sido severamente danificadas, ou que o edifício fora completamente destruído numa fratura glacial que havíamos observado. Dado esse caso, provavelmente constataríamos que o túnel estava obstruído, de modo que teríamos de tentar o outro, o que ficava a cerca de 1,5 quilômetro dali. Mas para o norte. O leito fluvial intermediário impedia que tentássemos qualquer outro dos túneis do sul naquela excursão. Na verdade, se ambos estivessem obstruídos, era de duvidar que nossas pilhas justificassem uma tentativa com relação ao terceiro, do lado norte, a cerca de 1,5 quilômetros de nossa segunda opção. Enquanto avançávamos pelo escuro labirinto com a ajuda do mapa e da bússola, atravessando aposentos e corredores em todos os estádios de ruína e de preservação, subindo por rampas que atravessavam andares superiores e pontes e depois voltando a descer, encontrando portais obstruídos e pilhas de escombros, correndo de vez em quando ao longo de trechos magnificamente reservados e fantasticamente imaculados, seguindo por caminhos falsos e refazendo o percurso, em tais casos retirando os marcadores de papel que tínhamos deixado, e vez por outra dando com um poço de ventilação, pelo qual a luz do dia se derramava ou se filtrava. Enquanto avançávamos, éramos repetidamente tantalizados pelas paredes decoradas que encontrávamos. Muitas deveriam conter relatos de imensa importância histórica, e somente a perspectiva de visitas posteriores fez com que nos conformássemos com a necessidade de não nos determos para examiná-las. Na verdade, já éramos obrigados de vez em quando a nos retardar a acender a segunda lanterna. Se dispuséssemos de mais filme, na certa faríamos breves pausas para fotografar alguns baixos relevos, mas a lenta cópia à mão estava claramente fora de cogitação. Mais uma vez chegou a um ponto em que se faz muito forte a tentação de hesitar, ou de insinuar antes de afirmar. É necessário, entretanto, revelar o restante, a fim de justificar minha atitude. Há de procurar desestimular novas explorações. Havíamos seguido o caminho tortuoso até bem perto do local onde deveria situar-se a abertura do túnel, tendo atravessado uma ponte, na altura do segundo pavimento, que nos levou ao que parecia ser claramente a extremidade de uma parede em ponta, e descido a um corredor em ruínas, onde abundavam esculturas tardias de ornamentação decadente e com fins aparentemente ritualísticos, quando pouco antes das 20h30, as narinas jovens e alertas de Danforth nos proporcionaram o primeiro sinal de alguma coisa anormal. Se tivéssemos um cão conosco, imagino que ele nos teria advertido primeiro. De começo não saberíamos dizer ao certo o que havia de errado com o ar, antes cristalino, mas depois de alguns segundos nossa memória reagiu com bastante nitidez. Tentarei dizer o que era claramente seu titubear. Havia um odor, e aquele odor era vaga, sutil e inequivocamente afim do que nos nauseara ao abrirmos o túmulo demente daquele horror que o pobre Lake havia dessecado. A revelação, naturalmente, não foi tão nítida naquele momento como parece agora, expressada em palavras. Havia várias explanações concebíveis, e trocamos uma longa série de sussurros indecisos. O mais importante foi que não batemos em retirada sem levar avante a investigação. Tendo chegado tão longe,
Não haveríamos de desistir, salvo diante de desastre iminente. De qualquer forma, aquilo de que devíamos ter suspeitado era absolutamente fantástico demais para que acreditássemos. Tais coisas não aconteciam em qualquer mundo normal. Provavelmente foi o puro instinto irracional que nos levou a reduzir a luz de nossa única lanterna. Já não nos tentava mais esculturas decadentes e sinistras que nos olhavam de esguelha, ameaçadoramente das paredes opressivas. Com o que reduzimos nosso avanço a um caminhar cauteloso na ponta dos pés, pelo chão cada vez mais atulhado de escombros e pelas pilhas de destroços. Os olhos de Danforth, tanto quanto seu nariz, eram melhores que os meus, pois foi também ele quem primeiro notou o aspecto singular de escombros depois de havermos passado por muitos arcos semi-obstruídos que levava a câmaras e corredores no andar térreo. O aspecto não era de modo algum o que deveria ser após incontáveis milênios de abandono, e quando cuidadosamente aumentamos a luz, percebemos que uma espécie de espaço aberto parecia revelar pegadas recentes. A natureza irregular dos escombros impedia quaisquer marcas claras, porém, nos lugares mais limpos, havia sutis indícios de que objetos pesados tivessem sido arrastados. Num dado momento, julgamos perceber um leve sinal de raias paralelas, como as deixadas por trenós. Isso nos fez fazer nova pausa. Foi durante essa pausa que captamos, simultaneamente dessa vez, o outro odor à frente. Paradoxalmente, era um odor a um só tempo menos e mais assustador. Menos assustador de um ponto de vista intrínseco, porém infinitamente espantoso naquele local e nas circunstâncias conhecidas. A menos, naturalmente, que Gedney, pois era o cheiro familiaríssimo de petróleo, de gasolina. Qual terá sido, depois disso, a motivação que nos levou a prosseguir a investigação é coisa que deixarei aos psicólogos. Sabíamos agora que alguma extensão terrível dos horrores do acampamento teria chegado até aquele tenebroso cemitério das eras, e assim não podíamos duvidar mais da existência de condições abomináveis, presentes ou pelo menos recentes, logo adiante. Por fim, no entanto, permitimos que a pura curiosidade ou a ansiedade, ou o auto-hipnotismo, ou vagas ideias de responsabilidade por Gedney, ou o que fosse, nos impelisse para a frente. Danforth voltou a se referir num murmúrio à pegada que ele julgava ter visto na esquina do beco, nas ruínas lá de cima, e aos suaves silvos musicais, potencialmente de significado atroz, em vista do relatório feito por Lake, quando da dissecção, apesar de sua clara semelhança com os ecos, nas bocas das cavernas dos picos ventosos. Silvos esses que Danforth acreditava ter escutado pouco depois, e que viriam dos abismos subterrâneos. Eu, por minha vez, murmurei frases sobre o estado em que ficara o acampamento, sobre o que havia desaparecido e como a loucura de um sobrevivente solitário poderia ter concebido o inconcebível. Um percurso desabalado pelas montanhas monstruosas e uma descida pelas entranhas daquela arquitetura desconhecida, primeva. Contudo, não tínhamos como persuadir um ao outro, ou mesmo a nós próprios, de qualquer coisa de definitivo. Havíamos apagado todas as luzes, enquanto nos detivemos ali, imóveis, e notamos vagamente que um vestígio da luz externa que chegava de uma longa distância impedia que o negror fosse absoluto. Havendo começado a nos mover para adiante, automaticamente guiávamo-nos por clarões ocasionais de nossa lanterna. Os escombros mexidos engedravam uma impressão que não conseguíamos afastar, e o cheiro de gasolina se tornava mais forte. Uma quantidade de ruínas cada vez mais obstava o caminho, até que logo depois percebemos que em breve não seria mais possível qualquer avanço. Tivéramos toda razão quanto à nossa conjectura pessimista sobre aquela fratura, quando vista do ar. Nossa procura do túnel estava fadada à inutilidade, e não poderíamos sequer chegar ao subsolo em que se abria a boca do abismo. Iluminando as paredes grotescamente esculpidas do corredor em que nos achávamos, vimos várias portas em diversos estados de obstrução, e de uma delas chegava com especial intensidade, submergindo de todo a outra insinuação de odor, o cheiro de gasolina. Prestando maior atenção, constatamos que os escombros naquela abertura específica tinham sido, sem dúvida alguma, remexidos recentemente.
Qualquer que fosse o horror que ocultavam, passamos a crer que a explicação era agora patente. Não acredito que alguém se admire de havermos esperado um tempo apreciável antes de nos atrevermos a qualquer outro movimento. No entanto, quando nos ousamos a transpor aquele arco negro, nossa primeira sensação foi de desapontamento. Naquela cripta esculpida, um cubo perfeito com lados de aproximadamente 6 metros, não havia nenhum objeto de dimensões instantaneamente discerníveis. Assim sendo, procuramos por instinto, porém, os olhos de Lince de Danforth lobregaram um ponto em que os detritos do chão haviam sido afastados, e acendemos nossas 2 lanternas de modo a que produzissem máxima iluminação. Muito embora o que vimos fosse uma verdade simples e desimportante, ainda assim reluto em declarar o que foi, por causa do que aquilo implicava. Aos escombros tinha sido dada uma certa arrumação e sobre eles jaziam vários objetos espalhados descuidadamente. Fora derramada uma considerável quantidade de gasolina e isso acontecera há pouco tempo, pois o cheiro ainda era forte, mesmo naquela altitude do Planalto. Em outras palavras, aquilo não era senão uma espécie de acampamento, um acampamento feito por seres inquisitivos e que, tal como nós, tinham sido obrigados a recuar ao encontrarem inesperadamente, bloqueado, o caminho para o abismo. Vou ser claro. Todos os objetos dispersos provinham, no que dizia respeito à sua substância, do acampamento de Lake, e consistiam em latas abertas de um modo não singular quanto as que tínhamos visto naquele lugar devastado, muitos fósforos usados, 3 livros ilustrados, manchados com nódoas curiosas, uma garrafa vazia de tinta, ainda na embalagem de papelão, uma caneta tinteiro quebrada, fragmentos singularmente picotados de peles e de lonas de barraca, uma bateria elétrica usada, com o folheto de instruções, um livreto que acompanhava o tipo de aquecedor de barracas que usávamos e um punhado de papéis amassados. Tudo isso já era bastante desagradável, mas quando endireitamos os papéis e olhamos o que se lia neles, sentimos que havíamos dado com o pior. Havíamos encontrado no acampamento certas folhas com manchas inexplicáveis que poderiam ter preparado nosso espírito. No entanto, o efeito daquilo que víamos nas abóbadas pré-humanas de uma cidade de pesadelo era quase insuportável. No caso de ter perdido a razão, Gedney poderia ter traçado os grupos de pontos, imitando os encontrados nas esteatitas esverdeadas, da mesma forma como podia ter feito também os pontos naqueles dementes túmulos de 5 pontas, e era de imaginar que ele tivesse confeccionado esboços grosseiros e apressados, de variada exatidão ou falta de exatidão, que delineavam as cercâneas da cidade e traçavam o caminho desde um lugar representado com um círculo, fora de nossa rota anterior, um lugar que identificamos com uma grande torre cilíndrica nos relevos e com um enorme buraco circular entrevisto em nosso levantamento aéreo, até a presente estrutura em 5 pontas e a boca de túnel que ali ficava. Ele poderia, repito, ter preparado esses esboços, que víamos à nossa frente, pois obviamente tinham sido compilados, tal como o nosso, com base em esculturas tardias situadas em alguma parte do labirinto glacial, embora não fossem as mesmas que tínhamos visto e utilizado. Entretanto, uma coisa aquele jovem sem qualquer formação artística jamais poderia ter feito: executar aqueles esboços com uma técnica estranha e segura, talvez superior, apesar da pressa e da desatenção, a qualquer um dos relevos decadentes dos quais tinham sido copiados. A técnica característica e inequívoca dos próprios antigos no apogeu da cidade morta. Haverá quem diga que Danforth e eu estávamos inteiramente loucos, se não saímos dali correndo depois disso, uma vez que nossas conclusões eram agora, apesar de absurdas, inabaláveis, e de uma natureza que não preciso sequer mencionar aos que leram meu relato até aqui. Talvez estivéssemos mesmo loucos. Já não disse que aqueles picos horríveis eram as montanhas da loucura? Todavia, creio poder detectar algo da mesma ordem, posto que, em forma menos extrema, nos homens que perseguem feras mortíferas nas selvas da África, para fotografá-las ou estudar-lhes os hábitos. Conquanto, semi-paralisados de terror, crepitava dentro de nós uma chamazinha de pasmo e curiosidade que, por fim, veio a triunfar.
Naturalmente, não pretendíamos defrontar-nos com aquilo ou aqueles que haviam estado ali, mas percebíamos que já deviam ter se ido embora. Àquela altura, já teriam encontrado a entrada vizinha para o abismo e nela teriam entrado. Teriam chegado aos fragmentos trevosos do passado que os esperavam no precipício máximo, o precipício supremo que nunca tinham visto. Ou, se também aquela entrada estivesse bloqueada, teriam seguido para norte em busca de outra. Eram, lembrávamos, em parte independentes de luz. Recordando aquele momento, não sei dizer ao certo qual a forma precisa que tomaram nossas novas emoções. Qual terá sido exatamente a mudança de objetivo imediato que tanto aguçou nossa sensação de expectativa? De certo, não tínhamos intenção de nos defrontarmos com o que temíamos. E, no entanto, não nego que talvez tivéssemos uma vontade secreta e inconsciente de espreitar certas coisas, de algum seguro ponto de observação. Provavelmente não tínhamos renunciado à ânsia de vislumbrar o abismo em si, embora entre nós e essa meta se interpusesse agora um novo objetivo, na forma do grande local circular representado nos esboços amassados que tínhamos encontrado. Nós o havíamos reconhecido incontinenti como uma monstruosa torre cilíndrica que aparecia nas esculturas mais antigas, mas que do alto se mostrava apenas como uma prodigiosa abertura redonda. Alguma coisa na imponência de sua representação, mesmo naqueles diagramas apressados, nos fez pensar que seus níveis subglaciais deviam ainda constituir algo de transcendental importância. Talvez abrigasse maravilhas arquitetônicas que ainda não tivéssemos encontrado. Era, por certo, de idade inacreditável, a julgar pelas esculturas em que aparecia. Contava-se, na verdade, entre as primeiras coisas construídas na cidade. Seus relevos, se ainda subsistiam, não podiam deixar de ter suprema significação. Ademais, aquele local talvez constituísse uma boa ligação com o ar livre, um caminho mais curto do que aquele que tínhamos cuidadosamente marcado, e seria provavelmente a rota pela qual aqueles outros tinham descido. De qualquer forma, o que fizemos foi estudar os espantosos esboços, que confirmavam à perfeição o nosso, e retroceder pelo caminho indicado até o local circular, o caminho que nossos inomináveis predecessores tinham percorrido 2 vezes antes de nós. A outra entrada próxima para o abismo estaria além daquele local. É escusado descrever nossa jornada, no decurso da qual continuamos a deixar parcimoniosas marcas de papel, pois sua natureza foi em tudo semelhante à daquela, pela qual havíamos chegado ao beco sem saída. A única diferença era que aquele caminho tendia a seguir mais pelo andar térreo e até descer a corredores subterrâneos. De vez em quando, divisávamos certas marcas inquietadoras nos escombros e no pó. E depois de havermos deixado para trás o cheiro de gasolina, mais uma vez tomamos ligeira consciência, intermitentemente, daquele odor mais hediondo e mais persistente. Depois que o caminho se afastou de nossa rota prévia, vez por outra iluminávamos rapidamente as paredes, observando as esculturas quase onipresentes. Com efeito, pareciam ter sido um importante meio expressivo para os antigos. Mais ou menos às 21h30, atravessando um corredor longo e abobadado cujo piso, cada vez mais gelado, parecia um pouco abaixo do nível do solo e cujo teto tornava-se cada vez mais baixo à medida que avançávamos, começamos a ver luz forte adiante e pudemos desligar a lanterna. Parecia que estávamos chegando ao vasto local circular e que a distância que nos separava do ar livre não podia ser muito grande. O corredor terminava num arco surpreendentemente baixo para aquelas ruínas megalíticas, mas através dele, mesmo antes de sairmos do corredor, podíamos ver muita coisa. Depois do arco estendia-se um prodigioso espaço circular. Não teria menos de 60 metros de diâmetro, atulhado de destroços e contendo muitos arcos obstruídos, alinhados com o que estávamos para atravessar. Os espaços disponíveis das paredes apresentavam esculturas que formavam uma faixa espiralada de proporções grandiosas e exibiam, apesar do desgaste motivado pelas intempéries, um esplendor artístico muito além de tudo quanto já havíamos encontrado. O piso estava muito coberto de gelo e calculamos que o solo verdadeiro situava-se a uma profundidade consideravelmente maior. Entretanto, o que mais se destacava ali era a titânica rampa de pedra,
que, esquivando-se as arcadas através de uma curva pronunciada, subia em espiral pela estupenda parede cilíndrica, como uma contrapartida interior daquelas que outrora subiam pelo lado de fora das monstruosas torres ou zigurates da antiga Babilônia. O que nos impedira de perceber do ar aquela passagem, fazendo-nos procurar outro caminho para o nível subglacial, fora a velocidade do voo e a perspectiva que fundira a descida com a parede interna da torre. Talvez Peabody pudesse nos dizer que espécie de artifício de engenharia a mantinha no lugar, mas a Danforth e a mim só era dado maravilhar-nos. Avistávamos colossais modilhões e pilares de pedra aqui e ali, mas o que víamos nos parecia inadequado à função cumprida. A coisa mostrava um excelente estado de conservação até o atual topo da torre, fato notável em vista da exposição às intempéries, e seu abrigo contribuíra em muito para proteger as fantásticas e perturbadoras esculturas cósmicas nas paredes. Ao sairmos para a aterradora semiclaridade daquele monstruoso fundo cilíndrico, com 50 milhões de anos, sem dúvida a estrutura mais antiga dentre todas aquelas antigualhas primais, percebemos que os lados, cortados por rampas, alteavam-se a uma altura vertiginosa, não inferior a 20 metros. Isto nossa exploração aérea revelava, significava uma glaciação externa de aproximadamente 12 metros, já que o buraco escancarado que tínhamos visto ao avião ficava no topo de uma pilha de escombros de aproximadamente 6 metros, um tanto protegida até 3/4 de sua circunferência pelas imponentes muralhas curvas de uma linha de ruínas mais altas. De acordo com os relevos, a torre original se erguera no centro de uma imensa praça circular e tinha talvez 150 ou 180 metros de altura, com camadas de discos horizontais perto do topo e uma fileira de cúspides finas como agulhas ao longo da borda superior. A maior parte da alvenaria ruíra, obviamente para o lado de fora, e não para dentro. Caso tivesse acontecido o contrário, a rampa poderia ter sido destruída, e todo o interior ficaria obstruído. Ainda assim, a rampa revelava um desgaste lamentável, ao passo que a quantidade de escombros era tal que todas as arcadas no fundo pareciam cobertas. Foi preciso apenas um instante para concluirmos que era aquele, de fato, o caminho pelo qual aqueles outros haviam descido, e que seria outrossim o caminho lógico para nossa própria subida, apesar da longa trilha de papel que havíamos deixado alhures. A boca da torre não ficava mais distante dos contrafortes e de nosso avião do que o grande edifício escalonado em que havíamos entrado. E qualquer exploração subglacial adicional que realizássemos naquela excursão se daria naquela região geral. Estranhamente, ainda estávamos pensando em possíveis excursões futuras, mesmo depois de tudo quanto havíamos visto e adivinhado. Foi então que, enquanto seguíamos cautelosamente sobre os destroços que recobriam o largo espaço, vimos algo que por algum tempo afastou de nossas mentes tudo mais. O que vimos foram os 3 trenós desaparecidos do acampamento de Lake, bem arrumados naquele ângulo mais distante do curso, mais baixo da rampa, que até agora nos estivera oculto à visão. Lá estavam eles, um tanto danificados por terem sido arrastados por longos trechos de Cantária, sem neve e escombros, ou transportados por espaços simplesmente intransponíveis. Estavam carregados e amarrados com cuidado, e continham coisas bastante familiares: o aquecedor, a gasolina, latas de combustível, caixas de instrumentos, latas de mantimentos, oleados que obviamente envolviam livros e outros que ocultavam conteúdos menos óbvios. Tudo aquilo integrante do equipamento de Lake. Depois do que havíamos encontrado naquela outra câmara, estávamos de certa forma preparados para aquilo. O choque verdadeiramente grande se deu quando nos aproximamos e desfizemos as amarras de uma trouxa de oleado cujos contornos haviam excitado nossa curiosidade. Ao que parece, outros, além de Lake, tinham se interessado em coletar espécimes típicos. Havia 2 ali congelados, muito bem preservados, com algumas contusões em torno dos pescoços, suturadas com esparadrapo, e embrulhados com cuidado para evitar maiores danos. Eram os corpos do jovem Gedney e do cão desaparecido. Muitas pessoas provavelmente nos julgarão insensíveis, além de loucos, por pensarmos sobre o túnel do lado norte e sobre o abismo tão pouco tempo depois de nossa horrenda descoberta.
E não estou disposto a dizer que teríamos revivido imediatamente tais ideias se não fosse uma circunstância específica com a qual nos confrontamos. Reposto o olhado sobre o pobre Gedney, estávamos imóveis, numa espécie de mudo aturdimento, quando os sons finalmente atingiram nossa consciência. Os primeiros sons que ouvíamos desde que havíamos saído do ar livre, onde o vento da montanha gemia baixinho, precipitando-se de altitudes demoníacas. Por mais conhecidos que fossem, a presença deles naquele mundo de morte era mais inesperada e enervante do que qualquer sons grotescos ou fabulosos poderiam ter sido, uma vez que novamente perturbavam todas nossas concepções de harmonia cósmica. Tivessem aqueles sons qualquer vestígio dos estranhos silvos musicais que o laudo da dissecção de Lake nos havia levado a esperar daqueles seres, e que, na verdade, nossa imaginação exausta vinha escutando em todos os uivos de ventos que ouvíamos desde a visão horrífica do acampamento, eles teriam como que uma congruência infernal com a região silente que nos rodeava. Uma voz de outras eras fica bem num cemitério de outras eras. Sucedeu, porém, que o ruído fez em pedaços toda nossa aceitação tácita do centro da Antártida como um ermo completo e inapelavelmente destituído de qualquer resíduo de vida normal. O que escutamos não foi a nota fantasiosa de qualquer blasfêmia sepulta da terra prístina, de cuja dureza superna um sol polar, quase extinto, houvesse extraído uma resposta monstruosa. Na realidade, foi algo tão zombiteiramente normal e com o qual estávamos de tal forma familiarizados, desde a travessia marítima ao largo da Terra de Vitória, e desde os dias em que havíamos acampado no Estreito McMurdo, que nos sobressaltamos ao imaginá-lo ali, onde tais coisas não podiam existir. Para ser sucinto, foi simplesmente o guincho gutural de um pinguim. O som abafado vinha de desvãos subglaciais, quase postos ao corredor pelo qual tínhamos chegado ali. Regiões manifestamente na direção daquele outro túnel que levava ao vasto abismo. A presença de uma ave aquática viva naquela direção, num mundo cuja superfície não conhecia qualquer vida desde era sem fim, só justificava uma conclusão. Por conseguinte, nosso primeiro pensamento foi o de verificar a realidade objetiva do som. Na verdade, ele se repetia e de vez em quando parecia provir de mais de uma garganta. Buscando-lhe a fonte, entramos por uma arcada da qual muitos escombros tinham sido afastados e recomeçamos a marcar o caminho com papéis, tirados com curiosa repugnância de uma das trouxas de oleado que estavam nos trenós, quando deixamos para trás a luz do dia. À proporção que o piso coberto de gelo cedia lugar a uma confusão de detritos, podemos observar claramente curiosas marcas de objetos arrastados, e num dado momento Danforth descobriu uma pegada nítida, cuja descrição seria de todo supérflua. O rumo indicado pelos gritos dos pinguins era bem aquele que nosso mapa e a bússola prescreviam como sendo aproximadamente o da boca do túnel, mais ao norte, e alegramo-nos ao constatar que parecia estar aberta uma passagem sem ponte no andar térreo e no pavimento subterrâneo. Segundo o mapa, o túnel deveria começar na parte inferior de uma grande estrutura piramidal que achávamos estar em excelente estado de conservação, a julgar por vagas lembranças de nossa exploração aérea. A lanterna mostrava a habitual profusão de relevos ao longo do caminho, mas não nos detivemos para examiná-los. De súbito, uma volumosa forma branca alteou-se diante de nós, e acendemos a segunda lanterna. É estranho pensar até que ponto aquela nova investigação havia desviado nossa atenção dos primeiros medos do que pudesse estar oculto nas proximidades. Aqueles outros seres, depois de deixarem seus despojos no grande espaço circular, deviam ter planejado voltar, após sua expedição exploratória na direção do abismo ou em seu interior. No entanto, havíamos posto de lado toda a cautela com relação a eles como se não existissem. Aquele objeto branco gigante teria nada menos que 1,80 m de altura.
mas ao que parece percebemos de imediato que não se tratava de um daqueles seres. Estes eram maiores e mais escuros, e, segundo as esculturas, moviam-se em terra com rapidez e segurança, a despeito da estranheza de seu aparelho tentacular de origem marinha. Todavia, seria falso dizer que aquela coisa branca não nos fez gelar o sangue nas veias. Na verdade, por um instante fomos tomados de um temor primitivo, quase mais intenso que o pior de nossos fundados medos com relação àqueles outros seres. Seguiu-se então um instante de anticlímax, quando o vulto branco entrou por uma arcada lateral à nossa esquerda, para se unir a outros dois, de sua espécie, que o haviam chamado com guinchos guturais, pois tratava-se tão somente de um pinguim, ainda que de uma espécie gigantesca e desconhecida, maior que o mais desenvolvido dentre os chamados pinguins reais, e que combinava de maneira monstruosa albinismo e quase total ausência de olhos. Depois de seguirmos o alvejão pela arcada e dirigirmos os fachos das duas lanternas para o trio indiferente, vimos que eram todos albinos cegos, da mesma espécie desconhecida e gigantesca. Pelo tamanho, lembravam-nos alguns dos pinguins arcaicos representados nas esculturas dos antigos, e não foi preciso muito tempo para concluirmos que descendiam da mesma cepa e que tinham sobrevivido, sem dúvida, por se retirarem para alguma região subterrânea mais quente, cujo negrume eterno havia lhe destruído a pigmentação e lhes atrofiado os olhos, que se reduziam a meras fendas inúteis. Nem por um momento duvidamos que vivam atualmente no vasto abismo que procurávamos. E essa comprovação de que o golfão permanecia quente e habitável encheu-nos das mais curiosas fantasias, sutilmente perturbadoras. Imaginamos também o que teria levado aquelas 3 aves a abandonarem seu habitat habitual. O estado e o silêncio da grande cidade morta deixavam claro que em nenhum tempo ela fora uma colônia sazonal costumeira, ao passo que a patente indiferença do trio à nossa presença fazia parecer estranho que a passagem de um grupo dos outros seres os tivesse assustado. Seria possível que os tais outros houvessem assumido alguma atitude agressiva ou tentado aumentar seu suprimento de carne? Duvidávamos de que o odor picante a que os cães haviam demonstrado aversão pudesse provocar igual antipatia naqueles pinguins, uma vez que seus ancestrais haviam obviamente coexistido em perfeita harmonia com os antigos. Um relacionamento amistoso que deveria ter sobrevivido no abismo enquanto restassem quaisquer representantes dos antigos. Lamentando, num novo assomo daquele velho espírito da ciência pura, não podermos fotografar aquelas criaturas anômalas, logo as deixamos com seus guinchos e seguimos rumo ao abismo, que agora sabíamos com certeza estar aberto e cuja direção exata as pegadas dos pinguins indicavam. Logo depois, uma descida íngreme por um corredor longo, baixo, sem portas e peculiarmente destituído de esculturas, levou-nos a crer que estávamos por fim chegando à abertura do túnel. Tínhamos passado por mais 2 pinguins e ouvíamos outros um pouco adiante. O corredor terminou então num prodigioso espaço aberto, que nos fez arfar involuntariamente. Era um hemisfério invertido perfeito, obviamente escavado muito a fundo na terra. Teria nada menos que 30 metros de diâmetro e 15 metros de altura, com arcadas baixas que se abriam por toda a circunferência, menos em um ponto. E esse ponto escancarava-se cavernosamente, com uma abertura negra e arqueada, que quebrava a simetria da abóbada, elevando-se a uma altura de quase 15 metros. Era aquela a boca do grande abismo. Naquele imenso hemisfério, cujo teto côncavo exibia esculturas expressivas, mas decadentes, figurando o céu primordial, gingavam alguns pinguins albinos, estranhos àquele lugar, mas indiferentes e cegos. O túnel negro abria-se para o infinito num declive acentuado, com a abertura ornamentada com jambas e lintéis, de grotesco lavor. Tivemos a impressão de que daquela caverna provinha uma lufada de ar um pouco mais quente e até mesmo uma suspeita de vapor. Que espécie de entidades vivas, além de pinguins, poderiam ocultar aquele vazio infinito
e os favos contíguos, na terra e nas montanhas. E conjeturamos também se o vestígio de fumarolas nos corpos das montanhas, que de início o pobre Leite havia suspeitado, bem como a bruma singular que nós próprios havíamos percebido em torno do pico encimado por baluartes, não poderia ser causado pela emissão de algum vapor como aquele. Um vapor que brotasse das regiões ignotas do seio da terra e percorresse canais tortuosos. Entretanto, no túnel, notamos que, pelo menos de começo, ele teria cerca de 4,5 metros de cada lado, e que as paredes, o piso e o teto compunham-se da habitual cantária megalítica. As paredes eram decoradas com cártulas esparsas de desenho convencional em estilo tardio e decadente, e toda a obra de engenharia e as entalhaduras achavam-se em maravilhoso estado de conservação. O chão estava muito limpo e havia apenas uma leve camada de pó, com pegadas de pinguins que saíam e dos outros que entravam. Quanto mais avançávamos, mais aumentava a temperatura. Daí a pouco vimos-nos desabotoando os pesados agasalhos. Ficamos a imaginar se não haveria verdadeiramente manifestações ígneas lá embaixo, e se as águas do mar trevoso não seriam quentes. Percorrida uma pequena distância, a cantária cedeu lugar à rocha viva, embora o túnel mantivesse as mesmas proporções e apresentasse o mesmo aspecto de regularidade. De vez em quando, o declive tornava-se tão forte que tinham sido abertos sulcos transversais no piso. Por várias vezes observamos as bocas de pequenas galerias laterais, não registradas em nossos diagramas. Nenhuma delas oferecia perigo de complicar nosso retorno, e todas nos pareciam possíveis refúgios para o caso de encontrarmos indesejadas entidades de regresso do abismo. O cheiro abominável daquelas criaturas era agora bastante nítido. Sem dúvida, embrenharmos-nos por aquele túnel nas condições conhecidas era de uma tolice suicida. Mas a atração do desconhecido é mais acentuada em certas pessoas do que se imagina. Na verdade, fora essa espécie de atração que nos levara de início àqueles inóspitos páramos antárticos. Enquanto caminhávamos, víamos vários pinguins e imaginávamos a distância que ainda restava a percorrer. As esculturas nos haviam levado a esperar uma descida de aproximadamente 1,5 km até o abismo. Porém, nossas deambulações anteriores haviam mostrado que não podíamos confiar nelas, às cegas, em questões de escala. Passados cerca de 500 metros, aquele cheiro nauseabundo ganhou muita força e passamos a vigiar com todo cuidado as várias aberturas laterais por que passávamos. Não havia nenhum vapor visível, como na entrada, mas sem dúvida isso se devia à ausência ali de um ar mais fresco e contrastante. A temperatura estava aumentando depressa, e não ficamos surpresos ao darmos com uma pilha de materiais que nos eram horrorosamente familiares. Compunha-se de peles e lonas de barracas tiradas do acampamento de Lake, mas não paramos para analisar os rasgões estranhíssimos que tinham sido feitos no tecido. Pouco além desse ponto, observamos um positivo aumento no tamanho e no número das galerias laterais, e concluímos que havíamos chegado à região densamente esburacada sob os contrafortes mais altos. O odor nauseante mesclava-se agora curiosamente com um outro cheiro, em nada menos repulsivo, mas cuja natureza não sabíamos identificar, embora pensássemos em organismos em putrefação e talvez desconhecidos fungos subterrâneos. Seguiu-se então um surpreendente alargamento do túnel para o qual os relevos não nos haviam preparado. Uma caverna elíptica, de aspecto natural, mais larga e mais alta, com piso plano, com cerca de 25 metros de comprimento e 15 de largura, e com muitas passagens laterais imensas que conduziam aos secretos negrumes. Ainda que aquela caverna tivesse aspecto natural, uma inspeção com as 2 lanternas indicou que fora formada pela destruição artificial de várias paredes entre favos adjacentes. Tinha os lados ásperos e o teto, abobadado, mostrava-se tomado de estalactites. No entanto, o piso em rocha viva havia sido alisado e estava livre de quaisquer escombros, detritos ou possivelmente até poeira,
num grau positivamente anormal. Com exceção do caminho pelo qual viéramos, o mesmo se podia dizer dos pisos de todas as grandes galerias que dele saíam. E essa circunstância era de tal modo singular que causava perplexidade. O estranho fedor que se havia tomado ao odor repugnante era ali tremendamente cáustico, a ponto de obliterar qualquer vestígios do outro. Havia alguma coisa naquele lugar, com o seu chão polido e quase reluzente, que se nos afigurava mais enigmático e horrível, ainda que indefinidamente, que qualquer outra das circunstâncias monstruosas que já tínhamos encontrado. A regularidade do caminho, que ficava imediatamente à frente, assim como a maior proporção dos detritos de pinguins ali depositados, impediam qualquer confusão quanto ao rumo correto em meio àquela pletora de bocas de cavernas, todas igualmente grandes. Mesmo assim, decidimos retomar a marcação com papéis, para o caso de surgir alguma dificuldade, pois naturalmente não podíamos esperar que dali em diante houvesse pegadas na poeira. Ao recomeçarmos a caminhada, jogamos um facho de luz sobre as paredes do túnel e nos detivemos assombrados diante da modificação radicalíssima sofrida pelos relevos naquela porção do caminho. Percebíamos, é claro, a grande decadência da escultura dos antigos, à época da abertura do túnel, e havíamos de fato observado a qualidade inferior dos arabescos nos trechos por onde havíamos passado. Agora, porém, naquele trecho mais profundo, além da caverna, notava-se uma diferença repentina que se furtava a qualquer explicação. Tanto quanto em natureza básica, havia também uma diferença de qualidade, e que envolvia tão profunda e calamitosa degradação artística que nada no ritmo de declínio até então observado levaria alguém a esperá-la. Aquela obra degenerada era grosseira, bruta e inteiramente sem esmero quanto aos pormenores. A depressão dos altos relevos era de uma profundidade exagerada e as faixas seguiam a mesma linha geral das cártulas esparsas dos trechos anteriores. No entanto, a altura dos relevos não chegava ao nível da superfície geral. Danforth aventou a hipótese de tratar-se de um segundo entalhamento, uma espécie de palimpsesto executado após a obliteração de um desenho anterior. Era de natureza inteiramente decorativa e convencional e consistia em espirais e ângulos grosseiros, que obedeciam aproximadamente à tradição matemática de base 5 dos antigos. No entanto, mais lembrava uma paródia do que a perpetuação de tal tradição. Não conseguíamos afastar da mente a ideia de que algum elemento sutil, mas profundamente alienígena, havia sido acrescentado ao senso estético subjacente à técnica. Um elemento tóxico, conjecturava Danforth, que era responsável pela penosa substituição. Aquela arte era semelhante e, ao mesmo tempo, incomodamente dessemelhante à que tínhamos passado a reconhecer como sendo a dos antigos. E me acorriam ao espírito com persistência coisas híbricas, como as deselegantes esculturas de Palmira, talhadas à romana. Outros haviam recentemente observado aquela faixa de esculturas. Isso era indicado pela presença de uma pilha usada de lanterna no chão diante de uma das cártulas mais características. Como não podíamos perder tempo, retomamos o caminho após um exame superficial, embora lançássemos com frequência fachos de luz pelas paredes para ver se surgiam novas alterações decorativas. Não constatamos nada nesse sentido, ainda que em certos pontos as esculturas se mostrassem esparsas, devido às numerosas entradas de túneis laterais que tinham os pisos limpos. Víamos e ouvíamos cada vez menos pinguins, mas julgamos ter captado uma vaga suspeita de um coro deles, infinitamente distante nas profundezas da terra. O novo e inexplicável odor era abominavelmente intenso, e mal conseguíamos detectar qualquer resquício daquele outro cheiro inominável. Baforadas de vapor visível à nossa frente anunciavam crescentes contrastes de temperatura e a relativa proximidade dos tenebrosos penhascos marinhos do grande abismo. Então, inesperadamente, avistamos certas obstruções no pavimento polido.
obstruções que decididamente não eram pinguins. E acendemos a segunda lanterna, depois de nos certificarmos que os objetos estavam imóveis. Mais uma vez chego a um ponto em que me é difícil prosseguir. Seria de esperar que neste ponto eu já estivesse empedernido. No entanto, há experiências e contingências que ferem fundo demais para que se curem as cicatrizes, e que deixam tamanha sensibilidade que a memória reacende todo o horror original. Como eu disse, vimos à nossa frente certas obstruções no chão luzidio, e talvez convenha aduzir que nossas narinas foram quase simultaneamente assaltadas por uma curiosíssima intensificação do estranho fedor geral, agora claramente mesclado com o ranço inominável daqueles outros seres que por ali tinham passado antes. A luz da segunda lanterna não deixava dúvida quanto à natureza das obstruções, e só nos atrevemos a continuar porque podíamos ver, mesmo à distância, que estavam tão incapacitados a nos fazer mal quanto os 6 espécimes similares que haviam sido desenterrados dos monstruosos túmulos decorados com pentáculos no acampamento do Pobre Lake. Com efeito, estavam tão incompletos quanto a maioria daqueles que havíamos exumado. Ainda que fosse claro, a julgar pela poça densa e verde escura que se juntava em torno deles, que sua desinteireza era infinitamente mais recente. Parecia haver apenas 4 deles, ao passo que os boletins de Lake levavam a crer que pelo menos 8 formavam o grupo que nos haviam precedido. Encontrá-los naquele estado era algo de todo inesperado, e ficamos a imaginar que espécie de conflitos monstruosos ocorrera ali embaixo, nas trevas. Quando atacados em conjunto, os pinguins revidam selvagemente com os bicos e nossos ouvidos garantiam agora a existência de uma colônia deles mais adiante. Teriam aqueles seres perturbado o lugar e provocado mortífera represália? As obstruções não corroboravam essa ideia, pois o ataque de bicos de pinguins contra os tecidos tenazes que Lake havia dissecado de forma alguma podia explicar as lesões generalizadas que começávamos a perceber enquanto caminhávamos. Além disso, as gigantescas aves cegas tinham dado sinais de serem singularmente pacíficas. Houvera então uma luta entre aqueles seres e seriam os 4 ausentes os responsáveis? Nesse caso, onde estavam? Estariam porventura próximos, podendo constituir uma ameaça iminente a nós? Vigiávamos ansiosamente as passagens laterais com seus pisos lisos, enquanto prosseguíamos com vagar e franca relutância. Qualquer que tivesse sido o conflito, fora ele evidentemente que assustara os pinguins, levando-os a se afastarem dali, o que não lhes era típico. Portanto, a luta devia ter se iniciado perto daquela colônia cujos sons ouvíamos debilmente e que se situavam no abismo incalculável à frente, porquanto não havia sinal de que as aves normalmente vivessem ali. Talvez, refletimos, tivesse ocorrido uma medonha luta acompanhada de fuga, com os contendores mais fracos procurando retroceder para as galerias ocultas, onde os perseguidores acabaram com eles. Podíamos visualizar a peleja demoníaca entre entidades indizivelmente monstruosas, rebentando no abismo negro, com grandes bandos de pinguins fonéticos guinchando e correndo em debandada. Digo que nos aproximamos daquelas obstruções esparramadas e incompletas com vagar e relutância. Quisera Deus que não houvéssemos nos aproximado em absoluto, que houvéssemos dado às de Vila Diogo, fugindo daquele túnel tétrico de pisos lisos e gosmentos, no qual os murais degenerados arremedavam e ironizavam aquilo que haviam suplantado. Oxalá houvéssemos batido em retirada antes de vermos o que vimos, e antes que nosso espírito fosse cauterizado por algo que jamais há de nos permitir respirar com tranquilidade novamente. Nossas 2 lanternas estavam voltadas para os objetos prostrados, de sorte que logo percebemos o fator dominante em sua desinteireza. Mutilados, comprimidos, torcidos e vazados, como estivessem, todos tinham em comum a decapitação radical.
De cada um deles havia sido arrancada a cabeça estreliforme e tentaculada, e ao nos aproximarmos verificamos que o processo de remoção mais lembrava alguma sucção infernal do que qualquer forma ordinária de mutilação. O fétido e cor verde escuro formava uma poça crescente, mas seu mau cheiro era semi-eclipsado pelo novo fedor mais novo e mais estranho, ali mais pungente que em qualquer outro lugar de nossa rota. Só quando chegamos bastante perto das obstruções esparramadas foi que pudemos relacionar aquele segundo e inexplicável fedor a uma fonte imediata. E no instante em que isso aconteceu, Danforth, recordando certas esculturas muito vívidas da história dos antigos, na era permiana, há 150 milhões de anos, emitiu um grito torturado que ecoou histericamente por aquele corredor abobadado e arcaico, de relevos repulsivos. Por pouco eu próprio não lhe fiz coro, pois também vira aquelas esculturas primais e havia admirado, com calafrios, o modo como o artista desconhecido havia sugerido aquela camada medonha de limo encontrada em certos antigos, mutilados e prostrados. Aqueles que os horripilantes Shoggoths haviam caracteristicamente sugado e decapitado hediondamente na grande guerra de ressubjugação. Eram esculturas infames, de pesadelo, mesmo quando narravam atos passados havia éons e éons, pois os Shoggoths e suas obras não deveriam ser vistos por seres humanos ou representados por quaisquer criaturas. O louco autor do Necronomicon havia nervosamente tentado jurar que jamais um deles era gerado neste planeta e que, somente em sonhos induzidos por estupefacientes, alguns insanos haviam-nos concebido. Protoplasmas amorfos, capazes de imitar e refletir todas as formas de órgãos e processos, aglutinações pegajentas de células borbulhantes, elásticos esferoides de 5 metros, infinitamente plásticos e dúcteis, escravos da sugestão, construtores de cidades, cada vez mais arrogantes, cada vez mais inteligentes, mais e mais ambiciosos, mais e mais miméticos. Deus Todo-Poderoso, que loucura fizera com que mesmo aqueles blasfemos antigos ousassem utilizar e engendrar tais coisas. E agora, no momento em que Danforth e eu vimos o lodo negro de uma cintilação recente e espelhante iridescência que se aderia densamente aos corpos degolados e exalava aquele horrendo fedor novo e desconhecido, cuja causa só uma imaginação desvairada poderia fantasiar, aquele limo que aderia aos corpos e brilhava com menos intensidade numa parte lisa da parede, execravelmente esculpida, numa série de pontos agrupados. Naquele momento, compreendemos de maneira suprema o que é um terror cósmico. Não era medo daqueles 4 seres desaparecidos, pois tínhamos bons motivos para suspeitar que não voltariam a fazer qualquer mal. Infelizes. Afinal, não eram representantes de uma raça intrinsecamente torpe e perversa. Eram os homens de outra era e de outra ordem de existência. A natureza havia-lhes pregado uma peça diabólica, como fará a outros que a loucura, a insensibilidade ou a crueldade humana venham, ao futuro, exumar naquele ermo polar, horridamente morto ou adormecido. E assim terminaria, para eles, a trágica volta ao lar. Não tinham sido sequer selvagens, pois, na verdade, o que tinham feito? Aquele horrível despertar no frio de uma época desconhecida, talvez um ataque dos quadrúpedes peludos que latiam com frenesi e uma defesa atônita contra eles e contra os igualmente frenéticos símios brancos com estranhos envoltórios e equipamentos. Pobre Lake, pobre Gedney e pobres antigos. Cientistas até o fim. O que haviam feito que não faríamos em seu lugar? Deus, que inteligência, que persistência! Com que denodo haviam enfrentado o inacreditável, da mesma forma como aqueles parentes e ancestrais esculpidos haviam enfrentado coisas só um pouco menos inacreditáveis. Radiados, vegetais, monstruosidades, progenie das estrelas, não importa o que tivessem sido, eram homens. Haviam atravessado os cumes nevados, em cujas encostas pontilhadas de templos tinham outrora prestado culto,
e vagueado entre os fetos arbóreos. Haviam encontrado a cidade morta entregue à sua maldição e, tal como nós, haviam lido a história esculpida de seus últimos dias. Haviam tentado alcançar seus irmãos vivos em profundezas de terrível negrume que jamais haviam contemplado. E o que tinham achado? Tudo isso passou como um relâmpago por nossos pensamentos enquanto desviávamos o olhar daqueles vultos decapitados e cobertos de lodo e o dirigíamos para as horríveis esculturas em palimpsesto e para os infernais grupos de pontos feitos com limo fresco na parede ao lado delas. Enquanto olhávamos e entendíamos o que devia ter triunfado e sobrevivido lá embaixo, na ciclópica cidade aquática daquele abismo trevoso e orlado de pinguins, de onde naquele instante mesmo uma sinistra névoa ondulante havia começado a eructar palidamente, como que em resposta ao grito histérico de Danforth. O choque causado pela compreensão do que significavam aquele limo monstruoso e a decapitação havia nos petrificado, transformando-nos em estátuas mudas e imóveis, e só por conversas posteriores foi que pudemos definir cabalmente nossos pensamentos naquele momento. Nossa impressão foi de que nos detivemos ali por milênios, mas na verdade não pode ter sido por mais que 10 ou 15 segundos. Aquela névoa odienta e pálida ondulava-se em nossa direção como que verdadeiramente impulsionada por algum vulto, mais remoto, que avançasse. E escutamos então um som que abalou grande parte do que tínhamos acabado de decidir, e, ao assim fazer, rompeu o encantamento e nos possibilitou sair em louca disparada, entre pinguins confusos e guinchantes, retrocedendo por nossa trilha de volta à cidade, passando por megalíticos corredores enterrados no gelo até o grande círculo aberto, subindo aquela arcaica rampa espiralada numa arremetida frenética e automática em busca do sadio ar livre e da luz do dia. O novo som, como declarei, abalou muito do que havíamos decidido, pois era aquilo que a dissecção feita pelo pobre Lake nos levava a atribuir aos que tínhamos julgado mortos. Era, disse-me Danforth mais tarde, exatamente o que ele havia captado em forma infinitamente abafada quando estávamos naquele ponto além da esquina do beco acima do nível glacial. E, por certo, mostrava uma malsã semelhança com as sibilações que ambos tínhamos escutado em torno das altas cavernas das montanhas. Ainda que ao risco de parecer pueril, acrescentarei uma coisa a mais, ao menos por causa da maneira surpreendente como as impressões de Danforth coincidiram com as minhas. Foram naturalmente as mesmas leituras que nos predispuseram à mesma interpretação, ainda que Danforth tenha aludido a ideias estranhas relativas a fontes insuspeitadas e interditas, a que Poe talvez tenha tido acesso ao redigir seu Arthur Gordon Pym há um século. Todos hão de lembrar que naquele conto fantástico lia uma palavra de significado desconhecido, porém terrível e prodigioso, ligada à Antártida e gritada eternamente pelas gigantescas aves, espectralmente nervosas, do interior daquela maligna região. Tekeli-li, Tekeli-li. Isso, admito, foi precisamente o que julgamos escutar naquele súbito som que precedia a bruma branca que avançava, aquele insidioso silvo musical que cobria várias oitavas. Já corríamos a toda antes que as 3 notas ou sílabas tivessem sido emitidas, embora soubéssemos que a rapidez dos antigos possibilitaria a qualquer sobrevivente do massacre despertado pelo grito de Danforth a nos capturar instantaneamente, se realmente quisesse fazê-lo. Nutríamos, todavia, vaga esperança de que uma conduta plácida e uma demonstração de razão levassem tal ser a nos poupar, ao menos por curiosidade científica, se fôssemos apanhados. Afinal de contas, se tal criatura nada tinha a temer, não teria qualquer motivo para nos fazer mal. Sendo inútil, nas circunstâncias, procurarmos nos esconder, usamos a lanterna para ver o que se passava às nossas costas ainda correndo e constatamos que a névoa estava minguando. Haveríamos de ver finalmente um espécime vivo e intacto daqueles seres? Mais uma vez escutamos aquele insidioso sibilo musical. Tekeli-li, Tekeli-li.
Então, notando que na verdade estávamos aumentando a distância que nos separava de nosso perseguidor, ocorreu-nos que talvez a entidade estivesse ferida. Contudo, não iríamos correr nenhum risco, pois era óbvio que ela estava se aproximando em resposta ao grito de Danforth, e não por fugir de qualquer outra entidade. A reação tinha sido por demais imediata para permitir dúvida. Quanto ao paradeiro daquele pesadelo, menos concebível e menos mencionável, aquela montanha fétida de protoplasma que emitia lodo, cuja raça havia conquistado o abismo e enviado pioneiros terrestres para reesculpir os caminhos pelos quais se contorcia, não podíamos formar nenhuma conjectura, e só ao custo de uma dor genuína abandonamos aquele antigo provavelmente mutilado. Talvez um sobrevivente solitário, ao perigo de recaptura e de um destino impronunciável. Graças a Deus não diminuímos nossa corrida. A névoa ondulante havia se adensado de novo e era impelida com crescente velocidade, enquanto os pinguins desgarrados às nossas costas guinchavam, gritavam e mostravam sinais de um pânico realmente surpreendente em vista de sua perplexidade, relativamente pequena ao passarmos por eles. Mais uma vez sobreveio aquele silvo sinistro, e em várias oitavas. Tekelili, tekelili. Havíamos incorrido em erro. A coisa não estava ferida, mas havia simplesmente feito uma pausa ao dar com os corpos dos camaradas abatidos, e a informal inscrição feita a lodo sobre eles. Jamais poderíamos saber o que dizia a mensagem demoníaca, mas aquelas tumbas no acampamento de Lake haviam mostrado quanta importância os seres atribuíam a seus mortos. Nossa lanterna, prodigamente usada, revelava à frente a imensa caverna aberta, para a qual convergiam vários caminhos, e agradou-nos deixar para trás aquelas mórbidas esculturas em palimpsesto, quase sentidas mesmo quando praticamente não eram vistas. Outro pensamento inspirado pelo aparecimento da caverna foi a possibilidade de despistarmos nosso perseguidor naquele assombroso foco de grandes galerias. Havia vários dos pinguins albinos e cegos no espaço aberto, e parecia claro que o medo que sentiam diante da aproximação da entidade era extremo, levando-os ao desvario. Se naquele ponto diminuíssemos a luz da lanterna ao mínimo indispensável para prosseguirmos na fuga, mantendo-a apontada rigorosamente à frente, era possível que os assustados movimentos gigantes das aves imensas, em meio à névoa, abafassem nossos passos, encobrisse nosso verdadeiro rumo e de alguma forma criasse uma pista falsa. Em meio ao nevoeiro espiralante e em revolução, daquele ponto em diante, o piso cheio de escombros do túnel principalmente, tão diferente dos demais caminhos morbidamente polidos, dificilmente apareceria com grande clareza, nem mesmo até onde podíamos imaginar, para aqueles sentidos especiais que, em emergências, tornavam os antigos em parte, ainda que imperfeitamente, independentes da luz. Na verdade, nós próprios, de certa forma, temíamos que, na pressa, nos perdêssemos. Havíamos naturalmente decidido seguir em linha reta, na direção da cidade morta, uma vez que as consequências de nos perdermos naquele meandro de passagens desconhecidas dos contrafortes seriam inimagináveis. O fato de havermos sobrevivido e chegado ao ar livre é prova bastante de que a coisa realmente enveredou por uma galeria errada, ao passo que, providencialmente, seguimos pela correta. Sozinhos, os pinguins não nos poderiam ter salvo, mas em combinação com a névoa parecem tê-lo conseguido. Somente um destino benigno mantiveram os vapores ondulantes suficientemente densos no momento certo, pois estavam sempre virando de um lado para o outro e ameaçando desaparecerem. Com efeito, dissiparam-se por um segundo, pouco antes de emergirmos do túnel nauseantemente reesculpido e entrarmos na caverna. Com isso, na verdade, tivemos um primeiro e único vislumbre da entidade que se aproximava, quando lançamos para trás um último e desesperado olhar, repleto de temor, antes de reduzirmos a luz e nos misturarmos aos pinguins, na esperança de nos esquivarmos à perseguição. Se o destino que nos protegeu foi benigno, aquele que nos proporcionou entrever a entidade foi infinitamente oposto, pois aquele relâmpago de semivisão podemos atribuir pelo menos metade do horror que desde então ronda nossas vidas.
A motivação precisa de novamente olharmos para trás terá sido, talvez, o mero instinto imemorial que leva o perseguido a avaliar a natureza e o rumo do perseguidor. Ou, quiçá, foi uma tentativa automática de responder a uma pergunta subconsciente levantada por um de nossos sentidos. No meio de nossa fuga, com todas as faculdades concentradas no problema de escapar, não estávamos em condições de observar e analisar pormenores. No entanto, mesmo assim, nossas latentes células cerebrais devem ter se surpreendido com a mensagem que lhes era levada por nossas narinas. Mais tarde compreendemos o que era, que o afastamento do fétido revestimento de limo daquelas obstruções decapitadas e simultânea aproximação da entidade perseguidora não haviam trazido a troca de fedores que a lógica determinava. Na vizinhança dos seres prostrados, aquele novo fedor inexplicável predominara com força, mas àquela altura ele já deveria ter dado lugar ao abominável mau cheiro associado com aqueles seres. Isso não acontecera, pois, ao contrário, o odor mais novo e menos tolerável mantinha-se praticamente o mesmo, ganhando até uma peçonhenta insistência a cada segundo. Por isso olhamos para trás, ao mesmo tempo, por assim dizer, muito embora, sem dúvida, o movimento inicial de um de nós tenha provocado o mesmo ato por parte do outro. Ao fazê-lo, dirigirmos as duas lanternas, com toda a sua intensidade luminosa para a névoa momentaneamente rala, fosse por pura ansiedade primitiva de vermos tudo o que pudéssemos, ou, num esforço menos primitivo, mas igualmente inconsciente, de ofuscar a entidade antes de quase apagarmos as luzes e nos metermos entre os pinguins no centro labiríntico à frente. Ato infeliz, nem o próprio Orfeu, nem a mulher de Lote pagaram mais caro por um olhar sobre o ombro, e mais uma vez sobreveio aquele silvo chocante, enregelante. Tekelili, Tekelili, convém ser franco. Mesmo que eu não ouse ser de todo direto e dizer o que vimos, muito embora no momento achássemos que não era uma coisa que pudéssemos admitir, mesmo um para o outro, as palavras que chegam ao leitor não logram sequer sugerir a bestialidade da visão. Ela paralisou nossa consciência tão completamente que admiro-nos haver restado bom senso para reduzirmos a luz das lanternas, tal como planejado, e entrarmos pelo túnel certo, rumo à cidade morta. Só o instinto nos deve ter levado adiante. Talvez melhor do que a razão poderia fazer. No entanto, se foi isso que nos salvou, pagamos alto preço. De certo, sobrou-nos muito pouca razão. Danforth estava totalmente fora de si, e a primeira coisa que me recordo do resto do percurso foi ouvi-lo entoar, como se houvera perdido o juízo, uma fórmula histérica, na qual apenas eu, em toda a humanidade, poderia encontrar alguma coisa além de insana irrelevância. Ele reverberava em ecos esganiçados entre os guinchos dos pinguins. Reverberava entre as abóbadas à nossa frente, e graças a Deus, pelas abóbadas agora vazias, ele não pôde tê-la começado imediatamente, pois dessarte não estaríamos vivos e correndo cegamente. Estremeço ao pensar o que uma mínima diferença em suas reações nervosas poderia ter acarretado. Salt Station under, Washington under, Park Street under, Kendall, Central, Harvard. O infeliz estava a enunciar as conhecidas estações do túnel Boston-Cambridge, que corria sob nosso pacífico solo nativo, a milhares de milhas dali, na Nova Inglaterra. Mas para mim o ritual não tinha irrelevância nem traduzia saudades do lar. Transmitia apenas horror, porque eu sabia com absoluta certeza qual nefanda analogia o havia sugerido. Havíamos esperado, ao olharmos para trás, avistar uma terrível e inacreditável entidade semovente, se as névoas estivessem bastante ralas. Daquela entidade tínhamos formado uma ideia clara. O que realmente vimos, pois as névoas estavam malignamente ralas, foi algo inteiramente diferente e incomensuravelmente mais hediondo e repulsivo. Era a encarnação completa e objetiva da coisa que não devia existir,
do romancista fantástico, e sua mais próxima analogia compreensível é um vasto e veloz trem de metrô, tal como é visto de uma plataforma de estação, a grande frente negra voltando colossalmente a uma infinita distância subterrânea, constelada de estranhas luzes coloridas e preenchendo um túnel prodigioso, tal como um pistão enche um cilindro. Entretanto, não estávamos numa plataforma de estação. Estávamos nos trilhos à sua frente, enquanto a coluna plástica de Pesadelo, feita de uma iridescência negra e fétida, escorria para frente, através de seus sinos de 4,5 metros, ganhando uma ímpia velocidade, e impelindo uma nuvem espiralante e novamente espessa do pálido pavor do abismo. Era uma coisa terrível, inacreditável, mais vasta do que qualquer trem subterrâneo. Um montão informe de bolhas protoplásmicas, ligeiramente luminosa e com miríades de olhos temporários, que se formavam e se desfaziam como pústulas de luz esverdeada em sua fachada que enchia o túnel. E investia contra nós, esmagando os frenéticos pinguins e deslizando sobre o piso reluzente que ele e os de sua espécie haviam deixado horrendamente livre de qualquer grão de pó, e ao mesmo tempo emitia aquele brado medonho zombeteiro. Tekelili, Tekelili. E por fim nos lembramos de que os demoníacos Shoggoths, aos quais os antigos exclusivamente haviam dado vida, pensamentos e configurações físicas plásticas, e que não tinham outra linguagem senão aquela que os grupos de pontos expressavam, não tinham igualmente outra voz senão os sons de seus desaparecidos senhores, que imitavam. Danforth e eu temos lembranças de sairmos para o grande hemisfério esculpido e de refazermos o caminho que havíamos percorrido através dos ciclópicos aposentos e corredores da cidade morta. No entanto, são puramente fragmentos de sonhos. Não compreendem nenhuma memória de volição, pormenores ou esforço físico. Era como se boiássemos em um mundo ou dimensão nebulosa, sem tempo, causação ou orientação. A luz acinzentada do vasto espaço circular nos acalmou um pouco. Entretanto, não nos aproximamos daqueles trenós escondidos, nem olhamos de novo para o pobre Gedney e para o cão. Descansam num estranho e titânico mausoléu e rezo para que o fim deste planeta os encontre ainda em paz. Foi, enquanto nos esfalfávamos pela colossal rampa em espiral, que sentimos pela primeira vez a fadiga terrível e a falta de fôlego que nossa corrida, no ar rarefeito do Planalto, havia produzido. No entanto, nem mesmo o medo do colapso nos faria parar antes de chegarmos ao reino exterior, normal, de sol e céu. Houve algo de vagamente apropriado em nossa despedida daquelas eras soterradas. Enquanto dávamos voltas ofegantes subindo o cilindro de 20 metros de Cantária Primeva, vislumbramos a nosso lado um contínuo cortejo de esculturas heróicas, na técnica primitiva e ainda não decadente da raça extinta. Um adeus dos antigos, gravados havia 50 milhões de anos. Saindo finalmente da rampa, aos trambolhões, encontramo-nos sobre uma enorme pilha de rochas caídas, com as paredes curvas de uma edificação mais alta erguendo-se na direção do oeste e os picos altaneiros das grandes montanhas surgindo além das estruturas mais danificadas, no lado leste. O baixo sol antártico da meia-noite assomava, avermelhado, no horizonte meridional, através de aberturas nas ruínas denteadas. E a idade e o silêncio terríveis da cidade de Pesadelo pareciam ainda mais gritantes em contraste com coisas relativamente conhecidas e habituais, como os elementos da paisagem polar. O céu era uma massa agigantada e opalescente de tênues vapores glaciais, e o frio gelava-nos as entranhas. Descansando no chão as sacolas a que nos havíamos agarrado por instinto durante a fuga desesperada, tornamos a abotoar nossos agasalhos pesados para a descida dificultosa pela pilha de escombros e a caminhada pelo imemorial labirinto de pedra até os contrafortes, onde esperava nosso avião. Sobre aquilo que nos havia posto em fuga desabalada da escuridão dos abismos secretos e arcaicos da terra, nem uma palavra dissemos.
Em menos de um quarto de hora havíamos localizado o aclive íngreme para os contrafortes, a provável esplanada antiga, e podíamos ver o vulto escuro do grande aeroplano entre as ruínas esparsas da encosta. Ao transpormos a metade do caminho, paramos para um breve repouso e nos voltamos para ver, de novo, o emaranhado fantástico de inacreditáveis formas de pedra, mais uma vez silhuetadas misticamente contra o céu do oeste desconhecido. Percebemos então que o céu daquele lado havia perdido a nebulosidade da manhã. Os inquietos vapores glaciais haviam se transferido para o zênite, onde seus contornos zombeteiros pareciam prestes a assumir algum desenho extravagante, que temiam tornar inteiramente definido ou concludente. Revela-se agora no horizonte branquíssimo, por trás da cidade grotesca, uma linha fosca e misteriosa de pináculos violetas, cujas alturas aguçadas agigantavam-se como em sonho contra o róseo do céu ocidental. Na direção dessa orla tremeluzente subia o planalto antigo, que o curso deprimido do rio desaparecido atravessava como uma fita irregular de sombra. Por um instante, admiramos, boquiabertos, a beleza cósmica e sobrenatural da cena, mas a seguir um vago horror começou a se instalar em nossas almas, pois aquela longínqua linha violácea não podia ser senão as terríveis montanhas da terra interdita, os mais altos picos terrestres, o foco do mal na terra, refúgio de horrores inomináveis e segredos arquianos, evitadas e cultuadas por aqueles que temiam esculpir na pedra o que elas significavam. Não conhecidas por qualquer criatura viva da terra, mas visitadas pelos raios sinistros e origem de fachos estranhos que brincavam nas planícies da noite polar. Indubitavelmente, o arquétipo desconhecido daquele temido Kadat, do ermo gélido, além da execrável terra de Leng, a que as lendas primais fazem alusões evasivas. A crermos na exatidão dos mapas e desenhos esculpidos da cidade pré-humana, aquelas crípticas montanhas violetas não podiam estar a muito menos de 500 quilômetros de distância. No entanto, seus delineamentos foscos e misteriosos apareciam nitidamente acima daquela borda remota e nevosa, como o contorno serrilhado de um monstruoso planeta alienígena na iminência de nascer, num céu pouco habitual. A altitude daquelas montanhas, portanto, deveriam evadir-se a qualquer comparação. Levava-as a tênues camadas atmosféricas povoadas apenas por fantasmas gasosos, sobre os quais intimoratos aeronautas mal conseguiram emitir uma referência em sussurro, após quedas inexplicáveis. Olhando-as, eu pensava nervosamente em certas alusões esculpidas a coisas que o grande rio desaparecido havia transportado para a cidade, depois de arrastá-las de suas encostas malditas. E imaginava o quanto de bom senso e o quanto de loucura teriam formado os medos daqueles antigos, que as haviam esculpido com tamanha reticência. Lembrei que a extremidade setentrional daqueles colossos deviam chegar perto da costa da terra da Rainha Mary, onde naquele exato momento a expedição de Sir Douglas Melson estava trabalhando a cerca de 1.600 quilômetros de onde nós estávamos. E orei para que os fados azíagos não propiciassem a Sir Douglas e a seus homens um vislumbre do que talvez se escondesse por trás da protetora cordilheira litorânea. Tais ideias davam uma medida de meu estado de fadiga no momento, e Danforth parecia estar em situação ainda pior. Entretanto, bem antes de passarmos pela grande ruína em forma de estrela e chegarmos a nosso avião, nossos temores haviam se transferido para a cordilheira menor, mas também descomunal, que voltaríamos logo a transpor. A partir daqueles contrafortes, as encostas negras e pontilhadas de ruínas se erguiam nítida e hediondamente contra o leste, mais uma vez nos recordando aquelas estranhas pinturas asiáticas de Nicholas Roerich. E quando pensávamos nas assustadoras entidades informes que poderiam ter levado sua substância fétida e contorcente até mesmo aos mais elevados pináculos ocos,
Não podíamos encarar sem pânico a perspectiva de mais uma vez passar por perto daquelas sugestivas bocas de cavernas, voltadas para o céu, onde o vento arrancava sons semelhantes a um hórrido silvo musical. Para agravar as coisas, avistamos sinais claros de névoa em torno de diversos cumes, os mesmos que o pobre Lake devia ter visto quando cometeu o erro inicial, pensando em vulcanismo, e lembramos com calafrios daquela névoa aparentada de que tínhamos acabado de escapar, dela e do abismo blasfemo, horrorífico, de onde provinham tais vapores. Tudo estava bem no avião, e desajeitadamente vestimos os pesados casacos de voo. Danforth ligou o motor sem problemas, e fizemos uma decolagem tranquila sobre a cidade de Pesadelo. Abaixo de nós, a ciclópica arquitetura primal se esparramava, tal como da primeira vez que a tínhamos visto, e começamos a ganhar altura e dar voltas, experimentando o vento para atravessarmos o passo. A um nível muito alto devia estar ocorrendo grande turbulência, pois as nuvens de poeira glacial do zênite faziam toda sorte de coisas fantásticas. Mas, a 7.200 metros, a altitude de que necessitávamos para atravessar a garganta, a navegação não apresentava grandes óbices. Ao chegarmos perto dos picos, o estranho sibilo do vento tornou-se manifesto, e pude ver as mãos de Danforth tremendo nos controles. Embora eu não passasse de amador, pensei naquele momento que talvez eu estivesse em melhores condições que ele para efetuar a perigosa passagem entre os pináculos. E quando fiz menção de mudar de lugar e assumir suas tarefas, ele não protestou. Tentei mobilizar toda a minha perícia e fitei o setor de céu avermelhado entre as paredes dos desfiladeiros, recusando-me resolutamente a atentar para as rajadas de vapor que vinham dos cumes e desejando haver selado os ouvidos com cera, tal como os marujos de Ulisses na costa da sereia, a fim de afastar da consciência aqueles silvos inquietantes. Danforth, no entanto, liberado da função de piloto e tomado de uma crise nervosa, não conseguia acalmar-se. Eu o sentia virando-se de um lado para o outro enquanto ele olhava para a cidade terrível, que ia ficando para trás. Procurava com o olhar os picos cheios de cavernas e cubos à frente. Contemplava o mar pálido de contrafortes nevados e pontilhados de baluartes, dos lados, e se detinha no céu fervilhante, grotescamente nublado no alto. Foi nesse momento, enquanto eu tentava transpor o desfiladeiro em segurança, que seu berro enlouquecido nos levou à beira do desastre, ao destruir o precário autocontrole que eu exercia sobre mim e fazendo-me por um instante tatear sem objetivo certo nas manetes. Um segundo depois, minha resolução levou a melhor e concluímos a travessia com segurança. Entretanto, temo que Danforth nunca mais volte a ser o mesmo. Já disse que Danforth recusou-se a me dizer qual foi o horror final que o fez gritar como demente. Um horror que, infelizmente, tenho certeza está na origem de seu atual colapso nervoso. Conversamos por instantes aos gritos, vencendo o silvo do vento e o ronco do motor, ao chegarmos ao lado seguro da cordilheira e começarmos a descer lentamente na direção do acampamento. Mas essas frases tinham mais a ver com as promessas de segredo que tínhamos feito ao nos prepararmos para deixar a cidade de Pesadelo. Certas coisas, havíamos concordado, não cabiam ser discutidas levianamente pelas pessoas. E eu não falaria delas agora, não fora a necessidade de impedir a partida da expedição Starkweather-Moore e de outras a todo transe. É absolutamente necessário, para a paz e a segurança da humanidade, que alguns dos confins escuros e mortos da Terra e alguns de seus desvãos desconhecidos sejam deixados em paz, para que anormalidades adormecidas não despertem, para que pesadelos blasfemamente sobreviventes não deixem seus covis negros e busquem novas e maiores conquistas. Tudo quanto Danforth algum dia insinuou foi que o horror final era uma miragem. Não era, diz ele, alguma coisa relacionada com os cubos e as cavernas daquelas ressoantes vaporosas e esburacadas montanhas de loucura que transpusemos. Mas um único vislumbre fantástico,
demoníaco, entre as agitadas nuvens do zênite, do que jazia por trás daquelas outras montanhas violáceas que os antigos haviam evitado e temido. É bastante provável que a coisa não passasse de pura ilusão, nascida das tensões a que havíamos sido submetidos e da miragem real, embora não reconhecida, da morta cidade transmontana experimentada perto do acampamento de Lake na véspera. No entanto, foi tão real que ela ainda persegue Danforth. Em algumas raras ocasiões, ele já murmurou coisas desconexas e irresponsáveis sobre o Poço Negro, a borda esculpida, os proto-shoggoths, os sólidos compactos com 5 dimensões, o cilindro inominável, o Pharos antigo, Yog-Shoggoth, a geleia branca primal, a cor que caiu do espaço, as asas, os olhos na escuridão, a escada para a lua, o original, o eterno, o imorredouro. E outras extravagâncias. Mas quando ele está em pleno domínio de si, repudia tudo isso, que imputa ao fato de haver feito leituras curiosas e macabras em seus anos de formação. Sabe-se com efeito que Danforth é um dos poucos que se atreveram a ler de fio a pavio o exemplar meio comido por bichos do Necronomicon, guardado a 7 chaves na biblioteca da universidade. Ao atravessarmos a cordilheira, o céu estava de certo vaporoso e muito agitado. E, embora eu não tenha visto o zênite, bem posso imaginar que os torvelinhos de poeira de gelo possam ter assumido formas estranhas, sabendo até que ponto cenas distantes podem ser vividamente refletidas, refratadas e ampliadas por tais camadas de nuvens inquietantes. Digo que a imaginação pode ter facilmente proporcionado o resto. E, naturalmente, Danforth não fez alusão a esses horrores específicos, senão depois que sua memória teve tempo de buscá-los em leituras antigas. Ele jamais poderia ter visto tanto em um único olhar instantâneo. Naquele momento, seus gritos se limitaram à repetição de uma palavra única, louca, cuja fonte era óbvia. Tekelili, Tekelili.